Primeiro, quero ler alguns versículos a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. Diz assim, olha: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, os domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é esse: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor de sua glória. Até aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa. E hoje, Senhor, não existe lugar melhor nessa cidade e no mundo para estar do que na sua casa. Tantas pessoas se esforçam durante a semana para estar em tantos lugares, mas nós entendemos e estamos aqui na tua presença, no melhor lugar do mundo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, porque é para isso que estamos aqui, para ouvir a tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Olha, eu sei que você já ouviu bastante coisa ao longo desse mês. É sempre desafiador pregar um mês inteiro matemática. Alguém uma vez falou, né, que é difícil. Eu não acho difícil, porque a Bíblia é inesgotável. Eu posso pregar 200 anos a mesma coisa, o mesmo texto, e eu sempre vou encontrar alguma coisa nova. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pelas epístolas paulinas. Então você vai me ouvir falando muito sobre epístolas paulinas, porque é a minha paixão, é o que eu amo ler. Eu leio leio deitado, eu leio no banheiro, leio trabalhando, porque eu amo as epístolas paulinas. E cada vez que eu me deparo com os textos das epístolas paulinas, que é talvez onde eu gasto mais tempo na Bíblia, sempre alguma coisa nova salta aos meus olhos, porque a Bíblia é essa fonte inesgotável. Mas uma das coisas interessante que nós ouvimos durante esse mês, e com certeza ouvimos muito ao longo desse mês, é o papel plural da unidade. Você não vai conseguir conjugar a palavra unidade solitária. Por mais que pareça que unidade é unidade não é unidade é múltipla. E isso foi expresso ao longo de todas essas semanas, durante todo esse mês. É impossível pensar em unidade sozinho.
Uma unidade não é solitária, uma unidade é conjunto. O maior exemplo disso, o pastor Davi disse isso bem, é a criação do ser humano. O ser humano é criado por um Deus que é o Deus único. É impossível pensar, por exemplo, falar para um judeu que eles são politeístas, que é mais de um Deus. Nós não somos politeístas, nós somos conhecidos como monoteístas, ou seja, nós adoramos um único Deus. Mas esse único Deus é uma pessoa, que são três pessoas, é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. E na criação do homem, ele não cria um homem, ele cria toda a humanidade. Por exemplo, a palavra que Deus usa para homem antes da criação da mulher, ela não é a palavra homem, gênero de homem, como eu sou homem, como o presbítero colaborador Pereira é homem. Ele usa a palavra unidade ou humanidade, que se refere a todos nós sendo criados na pessoa daquele ser, porque ali estávamos todos nós, ali estava toda a criação. E aí o apóstolo Paulo compreende isso muito bem e fala, olha, por causa de um homem entrou o pecado em toda a humanidade. Por que é que nós pecamos se nós não estávamos lá no Éden? Porque lá está toda a humanidade. Mas também por causa de um homem, Cristo Jesus, toda a humanidade pode ser salva, e é salva por intermédio de Cristo Jesus, porque nesse único homem também, Cristo Jesus, todos nós estávamos lá, todos os nossos pecados estavam lá. Então é impossível pensar em unidade com uma pessoa. Pensar em unidade, pensa-se então nesse coletivo de pessoas. E aí o apóstolo Paulo e a Bíblia vai trazendo esse princípio de unidade, e ele chega a um ponto crucial, que é exatamente na igreja. A igreja também não é uma pessoa. A maior mentira que é criada no tempo que nós estamos vivendo é alguém pensar que pode ser igreja sozinho. É alguém pensar que pode ser igreja em casa. É alguém que pensar que pode ser igreja desconectado de uma coletividade. Porque igreja é uma palavra plural. A palavra igreja, ela é uma palavra coletiva. Você nunca vai conjugar igreja lá no grego, e as palavras gregas elas são conjugadas, inclusive os substantivos, no singular. Você conjuga igreja no plural, porque igreja é plural, igrejas são pessoas. E aí então o que acontece é que na igreja nós voltamos à ideia inicial do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação do homem, quando ele fala assim: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Se o homem pecou em Adão e perdeu a imagem e semelhança de Deus, nós, a igreja, nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. Nós, quando estamos juntos, nós nos tornamos a face de Deus. E eu vou mostrar isso de maneira bem clara para você. Quer ver? Como a igreja é chamada pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Deus. Como a igreja é chamada? Ela é chamada de corpo de Cristo. Se nós somos o corpo e ele é o cabeça, o que é que nós nos tornamos? Olha, quando você olha para mim, o que é a minha identidade? Como você me identifica? Porque você olha a minha cabeça e vê as minhas feições. Se tirar a minha cabeça, se você olhar sem a minha cabeça, só a minha mão, só o meu braço, só a minha perna, só o meu corpo, outras tantas pessoas são iguais a mim. Podem ter a minha altura, podem ter o meu peso, podem ter a distribuição do meu corpo. Claro, com algumas, quase é impossível ser igual, mas é muito mais semelhante, é muito mais fácil de se confundir. Mas quando você olha para o rosto, quando você olha para a cabeça, você tem a feição, você tem a identidade, você tem a imagem. Então, se nós, igreja, somos o corpo e Cristo é o cabeça, é impossível ser imagem e semelhança daquele Deus que nos criou lá no Éden, sem que nós sejamos igreja. Tudo bem até aqui? Muito bem. Eu sei que hoje o negócio é pesado, é quase que uma aula de teologia do Novo Testamento, e eu vou tentar ser mais simples possível para a gente entender aquilo que está escrito aqui. Então, o que Paulo está lembrando à igreja de Efésios aqui nessa carta, ou de Éfeso aqui nessa carta, é exatamente isso. Ele está lembrando assim: gente, eu quero dizer algo para vocês.
Vocês são um coletivo, uma igreja, um grupo de pessoas que vão cumprir o propósito de Deus da criação do mundo. Por isso que é impossível dizer que quando estamos reunidos nesse lugar, nós somos outra coisa. Por isso que a igreja ela pode ter problemas e ela vai ter problemas, ela pode ter pecado e ela vai ter pecado, ela pode ter doença e ela vai ter doença, ela pode ter até divisões e ela vai ter divisões, e a carta de Corinto expõe isso, de 1 Coríntios expõe isso, mas mesmo assim Paulo continua chamando a igreja de santa, continua chamando a igreja de prometida, continua chamando a igreja de corpo de Cristo, porque o cabeça que é o mestre, o maior, a mente, o pensador, o direcionador, aquele que determina a vontade, ele é Cristo. E mesmo que o meu dedo ele esteja doendo, quem determina a dor do meu dedo é a minha cabeça. Mesmo que a minha perna esteja enferma, quem determina a enfermidade da minha perna é a minha mente. Sem a mente, sem a cabeça, eu não sentiria dor, eu não sentiria enfermidade, eu não teria vontade para onde ir, porque a determinação de todo o meu corpo é dada pela minha cabeça. Então, mesmo que uma parte do meu corpo esteja doente, Cristo, que é o cabeça, continua santo, e Ele sendo santo, santifica a igreja. Cristo, que é o cabeça, Ele é puro, e Ele sendo puro, purifica a igreja. Cristo, que é saudável, Ele é saudável, então Ele é santo, Ele dá saúde a toda a igreja, Ele cura todo o corpo. Cristo, que é próspero, Ele prospera todo o corpo, porque Ele é a cabeça. Então ninguém na igreja vai ser enfermo para sempre, porque conectado ao corpo ele é santo e purificado e lavado e curado. Ninguém vai ser problemático o resto da vida conectado à igreja. Por isso que é melhor ter gente problemática dentro da igreja. Aliás, se você não tem problema, vai para outro lugar, porque esse não é o seu lugar. Se você é muito bom, se você não tem problema, se você é santo, e quanto mais problema você tiver, melhor, você vai estar mais perto de mim. Quanto mais problema, mais você vai trabalhar comigo, pode ter certeza, que eu gosto de gente problemática, né? Eu brinco de vez em quando que eu nasci para solucionar problema, né? O pastor Davi ouve isso o tempo todo, eu gosto de gente problemática. Meu Deus, vai gostar de gente problemática lá longe. Mas olha o que o texto diz no versículo 10, e aí o apóstolo Paulo chega a uma conclusão aqui no versículo 10, que é o centro desse prólogo. Ele diz assim: e o plano é esse. Olha que coisa incrível, ele revela o plano do coração de Deus, ele revela o plano de Jesus. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. O que ele está dizendo é o seguinte, gente: quando vocês viverem a unidade, Cristo, cabeça, vocês, corpo, unidos, vocês vão conectar aquilo que é o desejo do céu na terra. Vocês vão experimentar aqui na terra o céu. Vocês não vão estar desconectados do céu. Quando vocês entenderem essa unidade, e essa unidade conectar vocês a Cristo, vocês vão viver exatamente aqui na terra o céu. O maior erro que a gente pode pensar, ter como cristão, como quem vive em Cristo Jesus, é imaginar que a nossa vida ela é aqui. É pensar que a nossa vida ela termina nesse lugar. É pensar que as coisas que acontecem aqui, elas definem a nossa identidade, elas definem o nosso futuro, elas definem o nosso valor, porque não é isso. Nós não somos mais habitantes desse lugar, nós não somos mais pessoas que vivem aqui, porque nós estamos unidos com Cristo. Olha o que o texto diz: no devido tempo, e esse tempo já está acontecendo, Ele reúne com Cristo tudo, e aí só vai consumar aquilo que nós vivemos aqui. Só vamos consumar no futuro a terra, lá no céu, aquilo que nós já estamos vivendo no céu, com Cristo. Eu estava falando com os meninos hoje, né? Deus, vocês ouvem de vez em quando algumas experiências malucas, né? Deus fala comigo por sonhos, porque no sonho é o momento que eu mais estou desconectado da terra.
eu estou dormindo, meu corpo está apagado, então a única coisa que está acordada quando eu estou dormindo é o meu espírito que nunca dorme. Então eu sonho praticamente todo dia, e Deus fala muitas vezes comigo, eu faço muita mensagem, e já aconteceram coisas loucas. Eu estava contando uma dessas coisas loucas que Deus uma vez me revelou, né? A igreja lá em São José estava crescendo, e um dia eu sonhei que uma pessoa da igreja tinha traído a esposa. Eu vi o hotel, o quarto do motel, o carro que a pessoa foi, e como a pessoa que ele levou para o motel era. Aí, no outro dia de manhã, eu liguei para o motel, eu tinha os dados dele, porque ele é membro da igreja, pedi um recibo, recebi o recibo, me passei como sendo a pessoa, recebi um recibo de pagamento e chamei ele para o escritório. E falei, ô jovem, chamei ele e um presbítero, era o Jefferson, inclusive, nem era presbítero, não tinha presbítero, fui ter presbítero depois de 9 anos e diácono. Ô Jefferson, vamos comigo, que aconteceu isso, sonhei isso. Aí o Jefferson, beleza, pastor, vamos lá. Aí chamamos a pessoa. Aí falei, olha, eu vou te dar uma chance de arrepender. Vou te dar a chance. Antes de eu revelar, é melhor que você se arrependa. Não, você pecou, só fala o que foi, pede perdão, porque a palavra de Deus diz que se você confessar e deixa, misericórdia alcança. Então é melhor você confessar. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. O que confessa e deixa, a misericórdia alcança. Dei uma meia hora de oportunidade para ele. Depois de meia hora que ele não me ouviu, eu falei, está aqui, ó. Você foi no motel tal, a pessoa era assim, eu liguei lá, comprovante é esse, agora está disciplinado. Dei a chance de se arrepender. Ai, pastor, pequei, não sei o quê. Porque nós já estamos conectados no céu. Isso é para você ficar ligado e orar mais e pedir perdão e não fazer coisa errada. É isso que eu estava ensinando os meninos. Porque Deus revela mesmo. É só uma, podia contar várias. O dia que o pai de um menino morreu, 20 dias, o Andrei, não estava não, mas ele sabe da história, porque ele foi lá. Esse do motel, ele sabe da história, entre tantos outros. Que Deus fala lá com a gente no sonho, fala comigo no sonho e fala com você, porque nós estamos conectados. A nossa vida aqui, a nossa vida nesse lugar, ela não está desconectada no céu. Uma vez que o cabeça de nós é Cristo. E onde Cristo está? No céu. Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, no tempo certo, só vai consumar aquilo que nós já vivemos aqui. Só vai finalizar aquilo que nós já devemos viver. E aí ele então, nesse texto, o verso 10 é a conclusão do texto, é no meio do texto, ele apresenta princípios que a unidade com Cristo nos faz acessar, que eu chamo de bênçãos da unidade. E só é possível acessar essas bênçãos unido com os meus irmãos, porque unido com o meu irmão eu me uno a Cristo. E aí quando eu me uno ao meu irmão, eu me uno a Cristo, eu acesso as bênçãos que a unidade pode trazer. Leia comigo o texto. Versículo 4 traz a primeira bênção. Diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. A primeira bênção está aqui, é a santidade. Só que eu não gosto de pensar em santidade como você está pensando. Para mim, santidade é relacionamento. Fala comigo assim, santidade é relacionamento. Isso, é isso que você tem que guardar. Enquanto eu for pastor aqui, quando vier outro pastor, ele te ensina qualquer besteira. Mas a verdade bíblica é que santidade é relacionamento. Santidade não é me abster, santidade não é me separar, santidade não é deixar de fazer algo, santidade é me colocar apto para me relacionar com alguém. Por exemplo, um casamento santo. Quando um casamento é santo? Quando o marido está apto para se relacionar com a esposa e a esposa está apta para se relacionar com o marido. Quando eles se tornam inaptos nesse relacionamento? Quando um deles peca, quando há um adultério, aí há uma confusão, uma inaptidão, um pecado, um problema e o relacionamento está quebrado. Olha só, Adão e Eva no paraíso, esse é o exemplo bíblico desse relacionamento. Adão e Eva no paraíso, todos os dias, na viração do dia, eles se encontravam com quem? Com Deus. No dia que eles pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. Deus estava no lugar certo, na hora marcada, como nos outros dias. E quem é que se escondeu? Quem é que abandonou o relacionamento?
Adão e Eva, Deus não abandonou o relacionamento. Deus continua procurando homens e mulheres todos os dias, os Adões e Evas da vida que sou eu e você, às 6 horas, às 5 horas, às 4 horas. Tem uns crentes que eles são folgados, né? Eles só têm um horário e nunca muda. Nós já estamos vendo agora no relógio de oração. Você vai ver, ninguém quer os horários difíceis, porque ele acha que Deus só está naquele horário lá. E aí nunca muda o horário. Irmão, muda o horário da oração, deixa de ser folgado, não é verdade? Acha um outro horário aí, ora em outro horário. Mas Deus, ele está lá, à procura dos homens, na busca de um relacionamento. E quando eu e você estamos aptos, quando nós dizemos assim: Senhor, eu quero me relacionar contigo. Simples. Como dizer para Deus: eu quero me relacionar contigo? Estando apto para o relacionamento. A única coisa que pode me impedir de ouvir a voz de Deus é não me relacionar com Ele, é dizer: eu não quero me relacionar com Ele. Como que eu digo que eu não quero me relacionar com Ele? Fugindo, escondendo, pecando, errando. E aí o apóstolo Paulo fala assim: gente, antes da fundação do mundo, antes mesmo de pensarmos, de Deus criar o mundo, antes de criar cada um de vocês, Ele já havia escolhido vocês para ter um relacionamento com Ele. Quando eu me uno a Cristo, eu me torno santo. E a primeira bênção que essa unidade da igreja com Cristo traz é a bênção de poder me relacionar com a cabeça, poder me relacionar com o mestre, poder me relacionar com o Deus Todo-Poderoso. A santidade é a essência de Deus. A santidade é o que Deus é. E quando nós nos unimos à igreja e nos unimos a Cristo, nós dizemos assim: Senhor, eu quero me unir a quem você é, um Deus relacional, um Deus que procura, um Deus que busca. E inverte a figura. Antes era Deus que buscava, e Deus que busca em primeiro lugar. Depois, agora, somos nós que buscamos Deus para um relacionamento. Por isso que alguém que se relaciona, que está unido à igreja, ele vem mais na igreja, ele ora mais, ele busca mais, ele jejua mais, ele procura mais, porque ele está dizendo assim: Deus está me buscando e eu vou buscar mais. Deus quer relacionar, eu quero me relacionar mais. Deus quer falar, eu quero falar mais. Se você está unido a Cristo, você passa horas orando. Se você está unido à igreja e a Cristo, você passa horas lendo a Bíblia. Se você está unido à igreja, a Cristo, você fala com Deus, conversa com Deus. Alguém falava assim, né? É muito difícil orar. Vem na casa de oração e você vai orar 2 horas. Que você vai terminar e falar: rapaz, mas eu já orei 2 horas. Por quê? Porque é um ambiente de unidade que nos une a Cristo. E quando nós estamos unidos a Cristo e unidos à igreja, nós estabelecemos um relacionamento com Ele. E isso só pode ser acessado por meio da unidade. Ninguém vai acessar, por exemplo, horas de oração sozinho. Só um minuto. Ninguém vai conseguir fazer uma vida inteira de relacionamento com Deus sozinho. Porque o relacionamento é uma bênção da unidade. Segundo, olha a sequência do texto. Verso 5 diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja que coisa interessante. Deus, ele abre mão de um filho para ter uma multidão de filhos. Deus abre mão de uma pessoa da Trindade para ter uma multidão de pessoas na Trindade. Você fala assim: agora não é mais Trindade, agora é uma multidão. Por quê? Porque é aquele que está em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu faço parte da pessoa que Cristo é. Se eu sou o corpo de Cristo, se a igreja é o corpo de Cristo, eu faço parte da Trindade. Pode parecer quase uma heresia, mas é isso que a Bíblia diz. Eu me conecto a Deus. Sabe que a gente pensa que vai chegar no céu e Deus, ele vai ser tipo flash, ele vai estar em todos os lugares, né? Porque Deus, ele é onipresente. Mas como é que Deus vai ser onipresente? Como que Deus é onipresente aqui, agora em Itaquera e lá no Japão? Como que é? Porque nós estamos em Deus. Volta para o versículo 10. No tempo certo, Ele unirá
o céu à terra. Ou seja, quando eu me conecto à igreja e eu acesso o céu, eu estou exatamente na pessoa de Cristo, eu sou o corpo de Cristo, que é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, e aí eu me uno à igreja, eu me uno a Cristo, e eu me uno a Deus, e eu estou em Deus, eu estou na onipresença de Deus, e ao estar na onipresença, eu estou unido com Cristo, o que eu sou? Aquilo que Cristo é. Se Cristo é filho, eu sou filho. Se Cristo é abençoado, eu sou abençoado. Se Cristo é santo, eu sou santo. Se Cristo é onisciente, eu sou onisciente. Como isso manifesta? Quando alguém recebe o dom, por exemplo, de uma palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, ele manifesta a onisciência de Deus, ele manifesta a onipotência de Deus por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de milagres, por meio de curas. A gente já viu isso, e isso nada mais é do que a junção da igreja, que é o corpo, com o cabeça, que é Cristo, e a filiação que nós temos em Deus. É impossível se sentir fraco quando eu estou em Cristo. É impossível me sentir fraco se eu estou na igreja. Se eu me uno à igreja, eu não sou fraco. Se eu me uno à igreja que se une a Cristo, eu não sou fraco. Eu não sou perdido, eu não sou pecador, eu não sou problemático. Eu sou filho, e não existe filiação fora da unidade. Não dá para ser filho fora da igreja. Tem um ditado mentiroso no mundo, que fala assim, que todos são filhos de Deus. Mentira. Mentira. Existe uma diferença entre criação de Deus e filho de Deus. João 1,12 explica isso. Ele fala assim: e todos que o receberam, ou em outras versões, e todos que creram em seu nome, foi-lhes dado o direito de serem chamados, ou o poder, filhos de Deus. Só pode ser filho se receber e crer no seu nome. E quando eu recebo e creio em meu nome, eu sou enxertado aonde? Na igreja, no corpo de Cristo. E enxertado no corpo de Cristo, ele é o cabeça. E aí eu sou filho de Deus, porque eu sou parte daquele que é filho de Deus. Amém. Isso só a unidade pode trazer, a bênção da filiação. Terceira bênção, olha o verso de número 7. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Deixa eu te dizer uma verdade: nós não somos livres, nenhum ser humano é livre. A única maneira de ser livre é estar conectado a Cristo. E para estar conectado a Cristo, eu não vou ficar repetindo isso, mas eu acho que já está claro. Você já entendeu que a única maneira de estar unido é estar na igreja, que é o corpo de Cristo. E aí, quando eu sou igreja, eu me uno a Cristo, que é o cabeça. E aí eu tenho uma unidade, que é igreja e Cristo, que é o cabeça, com Pai e Espírito Santo, porque é a unidade da Trindade. Tudo bem até aqui? Ok? Então a Trindade passa a ser Pai, Espírito Santo e o Filho, e nós, a igreja, fazemos parte disso, porque nós nos tornamos o corpo do cabeça, que é Jesus, o Filho. Então, a partir de agora, eu não vou mais explicar isso. Agora eu só vou falar das bênçãos disso, tá bom? Tá claro? 3 vezes eu expliquei. E agora o que acontece? Se você não está na igreja, se você não está unido, o que você vive? Você vive uma prisão, uma escravidão, porque a única maneira de ser livre é estando naquele que é livre. Quem é livre? Deus. Toda a criatura de Deus não é livre. Toda a criação de Deus não é livre. Por exemplo, o sol é livre? O sol foi criado por Deus, ele é livre? Ele tem escolha de um dia sair e falar assim: eu vou sair aqui, não vou mais brilhar mais. Não, vamos falar então de pessoas. Alguém aqui tem escolha de fazer alguma coisa? Nós aqui temos, nós somos livres porque estamos conectados a Cristo. Mas quem não é cristão tem escolha? Tem nenhuma escolha. Tem nenhuma escolha. Ele não pode fazer nada. Ele pode sair do mundo, pegar um avião e ir para a lua. Ele pode ir para qualquer lugar, mas ele não tem para onde ir. Ele não é livre, está limitado, no mínimo, entre o planeta Terra e a lua. O universo é maravilhoso. Quem é que foi depois da lua? E o universo é infinito. Qual foi o homem que foi depois da lua? Então ele está preso, no mínimo, nessa distância. E quantos homens foram até a lua? Poucos. Ninguém é livre. Tem que pagar imposto? Alguém pode abrir mão de pagar imposto aqui? Alguém pode matar qualquer pessoa?
Alguém pode ir lá no mercado, pegar uma comida e sair fora sem pagar? Então ninguém é livre. Os únicos livres somos nós. Jesus falou isso: vocês não precisam andar ansiosos, porque o que vocês comem não é porque vocês têm dinheiro para comprar no mercado. Eu dou alimento aos passarinhos, eu cuido de vocês. Então por que você está preocupado com o preço, com a inflação, com o preço do mercado? Relaxa. Já teve inflação em 80 e a igreja sobreviveu, vai ter para sempre, e nós vamos continuar sobrevivendo, porque quem cuida da gente não é o governo, quem nos dá liberdade não é o capitalismo, quem nos dá liberdade não é qualquer outra pessoa. A liberdade que nós temos está no fato de que nós estamos ligados a Cristo Jesus, que é o cabeça, só isso. E aí pode entrar até o outro governo, que nós vamos continuar livre, mesmo eles achando que estão nos prendendo, nos aprisionando, nos castigando. Essa é a beleza de Atos capítulo 28. Lucas termina Atos 28 dizendo assim, que Paulo estava preso e pregando em liberdade. Lê lá. Preso em Roma e pregando com toda a liberdade, porque nenhuma prisão, nenhum homem, nenhum governo, nenhum mundo, nenhum universo é capaz de prender os homens e mulheres que estão conectados a Cristo, que é livre. Então a terceira bênção da unidade é a liberdade. Você só vai experimentar a verdadeira liberdade unido à igreja e unido a Cristo. Quarta bênção, olha o verso 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento do seu bom propósito. Isso aqui é incrível, isso aqui é extraordinário. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, quando você está unido, quando você vive em unidade, existem mistérios que são revelados na unidade, existem segredos que só são revelados nesse ambiente aqui. Você pode procurar em outros lugares, mas não serão revelados, porque alguns segredos, a vontade secreta a respeito de Cristo, por exemplo, só é revelada aqui. Esse é um mistério que é revelado aqui. Por que o mistério, a vontade secreta a respeito de Cristo é revelada aqui? Por exemplo, porque quando eu sou Cristo e eu estou em Cristo, eu olho para o Pai. Quando eu olho para o Pai, quem eu vejo? O Filho. A minha imagem, só que a minha real imagem. Então toda vez que eu me uno a Cristo, eu olho, por exemplo, para o Pai. Esse é o que Jesus está falando, por exemplo, para Filipe. Filipe está falando, então, Senhor, beleza, o Senhor falou, isso é lindo, mas então mostra-nos o Pai. E o que é que Jesus fala para Filipe? Você está louco, Filipe? Você está doidão? Eu estou há 3 anos andando com você, você não viu o Pai ainda? Porque quem me vê, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê o Filho. É a mesma coisa, olhou para um, viu o outro, olhou para um, o outro viu um. E se eu estou nele, quando eu olho para Deus, quem eu vejo? Eu vejo a minha melhor imagem, porque eu vejo a imagem de Cristo e aquilo que está acontecendo de transformação em mim. São revelados segredos que nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum pai, nenhum historiador, nenhum homem, nenhum exame é capaz de revelar. Cristo revela segredos apenas no ambiente da unidade. Te falei, por que Deus, por exemplo, revelou essa situação para mim? Para manter a unidade, para cuidar do corpo. Uma vez Deus revelou de uma pessoa. Revelar não é a palavra correta para essa expressão, não existe essa expressão para revelar nesse sentido, só aqui porque é por causa de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra de conhecimento de uma situação, de uma família específica. Eles tinham um dinheiro perdido, não sabiam. Deus me mostrou o processo, o lugar que estava, o que eles deviam fazer. Humanamente, não foi busca, não foi Google, não foi internet, foi Deus. Mas por que Deus fez isso? Porque no propósito de Deus existem mistérios da sua vida que só podem ser revelados aqui. Existem soluções para o seu casamento, para o seu trabalho, para as suas finanças, para os seus negócios, que Deus não vai revelar para um coach, que Deus não vai revelar para o psicólogo, que Deus não vai revelar para o maior gestor do mundo. Ele vai revelar na igreja, às vezes para uma pessoa simples, às vezes para uma faxineira, às vezes para uma irmã iletrada, mas porque ela está conectada a Cristo e está conectada à igreja, os mistérios mais ocultos são revelados por Deus. A gente fica procurando a solução no mundo, sendo que a solução está aqui.
A palavra que você espera já está em Cristo Jesus e está no seio da igreja. Da igreja. Quinto, então a quarta bênção da unidade é essa revelação. São mistérios que eram ocultos e são revelados por meio da unidade. Olha o quinto, verso 11. Além disso, em Cristo, veja, Paulo traz de novo essa expressão. Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Se eu estou unido a Cristo, se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, o cabeça que é Cristo e nós somos o corpo, a mesma pessoa, ela tem direito a algo como filho do Pai. O que ela tem direito? Por isso que, vamos voltar aqui, né? Porque eu acho que em alguma oportunidade vocês ouviram besteiras a respeito desse versículo, não aqui desse púlpito, mas em outros lugares, né? Na internet, no YouTube, entre outros lugares, porque aqui é um texto mal utilizado por uma outra teologia, tá? Porque fala aqui de predestinação. Agora você é mais inteligente, você vem na terça-feira e está acessando os segredos ocultos de Deus. Existe predestinação nesse caso para nós? Claro que não. Ele está falando de Cristo que se tornou herdeiro predestinado e a igreja que é predestinado coletivo. Não está falando de uma pessoa, está falando de todos nós unidos a Cristo. É Ele que foi predestinado para ser herdeiro e a igreja junto com Ele. Então, quando ele fala aqui que nós temos uma herança, quando eu me uno à igreja, eu me conecto ao corpo de Cristo e me conecto à cabeça que é Cristo, eu tenho direito a toda a herança que antes da fundação do mundo, Deus já tinha liberado a essa pessoa chamada Jesus Cristo. Mas agora eu me uni como corpo de Cristo e o corpo, você já viu a cabeça recebendo um pedaço de terra e a mão recebendo outro pedaço de terra? Claro que não. Se eu sou a mão, se eu sou a perna, se eu sou o ombro, se eu sou o coração, sei lá o que eu sou no corpo de Cristo, uma pequena célula dentro desse corpo chamado igreja, eu tenho direito a tudo aquilo que a cabeça, Cristo, tem direito por herança. Se Ele tem direito à vida eterna, eu tenho direito. Se Ele tem direito à libertação, eu tenho direito. A cura da enfermidade, eu tenho direito. A palavra de bênção, eu tenho direito. A sabedoria, eu tenho direito, porque eu sou a parte desse corpo. Às vezes a gente não entende o poder da unidade e a gente fica mendigando coisa. Por isso que Paulo, é um conflito, né? Paulo ele fala assim, eu orei 3 vezes, pedi por 3 vezes, ele está falando bravo. Tem crente que ele ora 3 vezes na manhã, um pedido. Ele acorda com dor de barriga, ele ora quando acorda, depois do café, no intervalo do trabalho, antes do almoço, na oração do almoço. Senhor, me livra dessa situação. Paulo fala, 3 vezes eu orei, e ele já fala bravo. Porque se eu estou conectado a Cristo, se eu estou unido à igreja, até a minha oração vai mudar. Porque eu tenho direito, por herança, a tudo aquilo que Jesus tem direito. Então, se eu não estou recebendo, é porque não é herança. Agora, eu tenho direito à herança, porque tudo aquilo que Jesus tem direito, eu tenho direito por estar unido com Ele como igreja. Que tanto que a gente ora, que tanto que a gente busca, o que a gente precisa? É exatamente unir-se a Cristo, unir-se à igreja e receber toda a herança e por completo no céu que Cristo já tem para nós por meio da unidade. Aleluia! E última bênção da unidade, olha o verso 14. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Outra coisa incrível, existe uma garantia dentro do nosso coração, que só é possível ser vivida, quando nós estamos na igreja, em unidade, na igreja e em Cristo. Essa garantia é chamada de esperança. Por que é que algum crente de verdade ele não fica aflito? Porque ele sabe em quem ele espera. Por que a gente não está desesperado? Nós não estamos desesperados, a gente vai votar certo, não é verdade? E está claro que nós vamos votar certo, né? Nós vamos fazer o nosso papel enquanto estamos aqui. Se você tiver dificuldade de que votar, fica tranquilo, você já está ouvindo há 3 anos e meio, vai ouvir até outubro, no dia da votação eu vou falar, não tem medo de polícia, não tem medo de ninguém.
Eu tenho consciência limpa do que eu estou fazendo. É só avaliar os dois lados, né? Ver quem está do lado de cá, do lado de lá, e você vai ficar tranquilo. Vai votar com tranquilidade. Vai votar certo, vai escolher bem, e pode dar errado. E nós vamos perder a esperança por causa disso? Claro que não, porque a nossa esperança não está na urna. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está na economia. A nossa esperança não está no trabalho. A nossa esperança não está no salário. Pode cair o salário hoje, pode não cair. A minha esperança não está no dinheiro. A minha esperança não está na minha conta. A minha esperança não está no meu plano. A garantia da minha esperança está na igreja. Está em Cristo Jesus, que dentro do meu coração garante. Fala assim: relaxa, meu filho. Fique em paz, meu filho. Eu vou garantir para você a sua herança. Relaxa. Fala para quem está do seu lado. Essa é uma pregação. Que dia eu preciso pregar só isso? Fala para quem está do seu lado. Relaxa. Relaxa, mano. Relaxa. Relaxa. Está tranquila. Fique em paz. Vai dar tudo certo. Você não tem, quando alguém fala comigo, eu tenho problema. O pastor Davi tem problema. Você tem problema, todo mundo tem problema. Mas quando você está na igreja, às vezes você não vem meio chateado, e aí tem aquele irmão que não está chateado, está animado, e aí você fala com ele. Quando você acaba de falar com ele, você que estava desanimado, fica animado porque falou com ele, porque nós somos igreja. E mesmo que uma pequena célula do nosso corpo esteja meio desanimada, quando ela se conecta a outra célula, aquela célula animada traz vigor. Porque o sangue que bombeia e alimenta, a seiva que alimenta o nosso corpo, ela alimenta todo o corpo. Só que às vezes ainda não chegou na pontinha do dedo. O sangue acabou de está sendo bombeado aqui o tempo todo, né? Meu sangue bombeia um pouquinho mais devagar. Meu batimento é 55, minha pressão é 10/6, agitado. Então ele bombeia um pouquinho mais devagar, por isso que eu sou rápido assim, né? Agora, isso quer dizer que nas pontas, você já experimentou isso? Nas pontas, nas suas extremidades, às vezes está mais geladinho, não é verdade? Na ponta do dedo, lá na ponta do dedão do pé. Por quê? Porque é a extremidade, na ponta do nariz, na ponta do bumbum, está mais gelado. Por quê? Porque o sangue demorou para chegar lá. Mas ele vai chegar. Às vezes o teu irmão está mais animado porque ele está aqui no braço e passou mais rápido, e você está lá na pontinha. Mas a mesma esperança que motiva ele, a esperança que te motiva aí, ela vai chegar. Mas para isso tem que estar unido. Tira o dedo daqui. Qual que é a primeira ação que alguém, quando corta o dedo, qual que é o ensino? Cortou o dedo, perdeu um pedacinho do dedo, o que a gente precisa fazer? Pega esse dedo e coloca no gelo. Garante ali. Leva até o hospital. E às vezes fica lá 1h30, até chegar no hospital com aquele pedaço separado. E aí o médico vai e conecta, faz uma cirurgia, conecta ali, põe a costura. E o que acontece? Aquele dedo que às vezes caiu e estava morto, gelado, foi colocado dentro do gelo, não recebeu sangue. Quando é conectado, o sangue volta a correr, e daqui a pouco você nem sabia que a pessoa tinha perdido o dedo um dia. Aconteceu com alguém da nossa casa, não foi, amor? Que ficou grudado na pelezinha uma vez, não foi, Esther? Acho que foi, Esther. Prendeu em algum lugar, ficou grudado na pelezinha uma vez. Sei lá, foi alguém lá da nossa turma. Aí aquele negócio agoniante, né, no dedo. E agora, o que vai ser? O dedinho pulando assim. Tem irmão que já está... Mas aí colocou de novo, prendeu aqui. Bingo, o sangue começa a correr e a esperança é renovada. Só vai ter esperança quem estiver conectado à igreja em unidade. Agora olha que coisa linda, eu vou voltar no versículo 10, e o plano é esse: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Agora olha o verso 12. O propósito de Deus era que nós, Paulo falando, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o Espírito Santo que havia prometido.
Agora nós somos convidados então como igreja a nos unir a isso e a viver com Jesus no céu. O plano perfeito está consumado, e a garantia de que nós estamos vivendo o céu é que o Espírito Santo está dentro de nós. Existe um selo na nossa vida, e esse é a beleza. O selo é exatamente essa autenticação. Quando você vai lá no cartório e assina e autentica o seu documento, vem do lado um selinho, Fum Rejus. Só vale que a tua assinatura é autêntica por causa daquele selo lá. Não é porque você foi no cartório, é aquele selo que o cartório compra do governo, do CNJ. E esse selo é colocado naquele papel. Se você for no cartório e o cartório não tiver esse selo, não vale de nada. O selo diz assim: olha, esse documento é real, esse documento é fiel, isso é garantidor. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, nós vivemos o céu, nós estamos com Cristo em unidade como igreja, vivemos o céu, e a garantia de que nós vivemos o céu é que o Espírito Santo está em nós, dizendo assim: olha, eles são autênticos, eles são Cristo, eles podem orar em nome de Jesus, porque eles estão em Jesus, eles podem receber as bênçãos de Jesus, porque eles são Cristo. Ele me autentica a dizer: eu sou um pequeno Cristo. Ele me autentica a dizer: eu sou parte do corpo de Cristo. Ele me autentica a dizer assim: olha, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome vos será dado. Ele está autenticando. Ele está dizendo assim: todas as bênçãos da unidade de Cristo, aqui ó, eu garanto que isso vai dar certo, que isso é verdade. Eu garanto que o relacionamento é verdade, eu garanto que a filiação é verdade, eu garanto que a liberdade é verdade, eu garanto que a revelação é verdade, eu garanto que a herança é verdade, eu garanto que a esperança é verdade. Creiam nisso se tiverem com o Espírito Santo. Por isso que eu fico doido quando alguém não acredita que o Espírito Santo vive entre nós, porque ele é exatamente a garantia de que eu vivo em Cristo. Ele é a garantia de que todas as bênçãos de Cristo estão na minha vida, porque eu estou em Cristo. E quando em algum momento da minha vida eu pensar, ou o inimigo quiser se levantar e dizer assim: você não está em Cristo, ou você não é Cristo, ou você não tem a autoridade de Cristo, o Espírito Santo mete um papel na cara dele, porque ele é isso, e fala assim: ó, ele está em Cristo e eu sou a garantia de que ele está em Cristo. Eu garanto, eu aprovo, eu digo que ele está no céu, que ele vive o céu por estar em Cristo. E, irmão, a única oportunidade de viver a terra no céu, porque não é o céu na terra, é a terra no céu, é porque Cristo está no céu. Não é verdade? A única oportunidade de vivermos a terra lá no céu, eu e você, é estando na igreja que já está no céu, que já vive o céu. E tudo aquilo que a gente vive no céu, como igreja, nós trazemos para a nossa vida, como igreja. Isso é a bênção da unidade. Por isso que quando a gente ora por você aqui na frente, nós vamos fazer isso aqui daqui a pouco, e eu já tenho falado isso há algum tempo, a gente não ora assim: Senhor, se o Senhor quiser abençoar, abençoa o meu irmão. Claro que não. Eu quero, já está garantido, já está liberado. Então seu irmão fala: pastor, estou doente. Então libera aqui a cura completa em nome de Jesus. Quem garante isso? O Espírito Santo. Isso quer dizer que você vai ser curado? Pode ser que sim, pode ser que não, porque você vai ser curado, seja aqui na terra, seja no céu. A verdade é que você vai ser curado, e já é curado. Você já não morre, você já vive eternamente, porque se Jesus voltar hoje, você já está no céu. Você não está pensando para onde você vai, você já está no céu. Se Jesus voltar hoje, você já está curado. Se Jesus voltar hoje, sua família já está abençoada. Se Jesus voltar hoje, você já é próspero. Tudo aquilo já está liberado no céu para você. E acessando lá no céu, você recebe tudo isso com a igreja, em unidade, com o cabeça que é Cristo. Vamos orar? Eu quero orar com você. Você precisa hoje receber tudo aquilo que Deus tem para você como garantia e bênção. Essa é a bênção da unidade. Eu quero te convidar a orar como igreja nesse instante, unida a Cristo, cabeça nesse instante. Então, sai do seu lugar, a gente quer orar por você. Quero convidar os pastores, a equipe para orar.